Agradecemos ao professor André Costa e à professora Aline Hack pela apresentação da mesa 1. Agora daremos início à mesa 2, a narrativa e o algoritmo, o que querem as plataformas. Chamamos para compor a mesa de início o mediador, jornalista Rodrigo Alves. Rodrigo é jornalista, apresentador e roteirista de podcasts narrativos, criador da produtora Escuta Aqui. Autor e roteirista dos podcasts Vida de Jornalista, Tramas Coloniais, Rio Memórias, Senado 200, Como Cobrir e Itinerários da Independência. Recentemente anunciou a criação de mais um novo projeto. Rodrigo tem se dedicado ainda ao ofício de ministrante de oficinas de podcast, com os mais variados enfoques, trabalhando pela qualificação do campo em todo o Brasil. Bem-vindo, Rodrigo. Agora chamamos para a mesa Fábio Silveira. Fábio é sócio da Vega, selo de propriedade intelectual em podcasts, audiovisual e de educação do mercado. É apresentador do podcast Fala Vega, em Head de Estratégia e Inovação em Conteúdo pela Capamac. Foi Head de Conteúdo da Wonder da Amazon e gerente de podcasts da Globo, sendo responsável pela estratégia de conteúdo, produtos e curadoria em produção de novos títulos. Bem-vindo, Fábio. Por fim, chamamos Rodrigo Vizeu. Rodrigo Vizeu é jornalista com experiência em narrativas, política e história. Apresentador e criador dos podcasts Presidente da Semana, Café da Manhã e Passado a Quente. Atualmente é líder de parcerias de podcast no Spotify. Rodrigo é ainda autor do livro Os Presidentes, inspirado na pesquisa de podcast, que foi lançado pela HarperCollins Brasil em 2019. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Obrigado a todo mundo que está aqui para escutar a gente. Obrigado a quem está acompanhando a gente também pelo YouTube. Obrigado pelo convite da organização. Eu sou o Rodrigo, um Rodrigo, né? Temos dois aqui na mesa. E acho que a gente vai falar sobre um tema aqui hoje que interessa muito a todo mundo, me interessa pessoalmente também como produtor de podcast, como ouvinte de podcast. Porque eu acho que hoje a maioria absoluta, né, ouve podcast em algum lugar, em alguma plataforma, e às vezes a gente fica na dúvida sobre o que está passando na cabeça das plataformas, o que as plataformas querem, o que quem produz podcast precisa ficar atento, que tem a ver com essa relação direta com as plataformas. Então, a gente tem duas pessoas aqui que são autoridades nesse assunto para trocar essa ideia com a gente. Fábio, que, enfim, já passou por plataformas muito importantes, né? A Wondery, que é o estúdio de podcast da Amazon, os podcasts da Globo, no Globoplay, Vizeu, que está aí desde que tudo era mato, né? Produzindo lá o Presidente da Semana e na formação original do Café da Manhã, e hoje no Spotify já há bastante tempo também. Então, eu queria primeiro uma visão geral de vocês para a gente começar aqui de como vocês acham que hoje os podcasts narrativos, falando desse gênero específico, estão dentro das plataformas, já que a gente está num evento chamado Vozes em Órbita, quando a gente olha assim, para a órbita das plataformas, onde é que estão passando os podcasts narrativos? Essa relação está próxima hoje, é um formato que interessa as plataformas. Eu estou falando tanto na produção de originais, o Spotify já teve muitos originais produzidos, Globoplay, Amazon também, e o Fábio também hoje com a visão geral que ele tem, né, do mercado. Como é que vocês acham que está, tanto na produção de originais, como em quem, acho que muita gente aqui produz podcast também, e quem está ouvindo a gente no YouTube também, para quem quer um lugarzinho ao sol nas plataformas para o seu conteúdo, como é que você acha que está essa relação? Queria começar contigo, Fábio, se você puder dar uma geral para a gente, e aí a gente fica à vontade aqui também para ir conversando, e daqui a pouquinho a gente vai abrindo para vocês fazerem perguntas também. Obrigado, Fábio. Claro, boa tarde, boa tarde. Um prazer estar aqui mesmo em minoria, né, com dois Rodrigos. E obrigado pelo convite também, professor Andrioli. Bom, eu acho que eu posso dar uma visão um pouquinho como um player independente hoje no mercado, né? Eu sou um dos sócios da Vega, que é um estúdio de podcast e desenvolvimento de IPs, né, independente. O nosso primeiro projeto saiu recentemente, que é o Fala Vega,
que é um videocast que eu apresento para explicar um pouquinho dos bastidores do mercado de podcast, justamente, né? É um mercado que carece de informação, carece de dados e carece de um debate mais profundo, né? Eu sempre falo, imagina se a indústria da música tivesse nascido na creator economy e todo artista brigasse com um outro para alcançar espaço. É basicamente isso que a gente está vivendo na podosfera hoje. Então, se unir, debater, ter esses espaços aqui de construção é mais importante do que nunca, né? Bom, o universo do podcast, ele viveu 3 fases muito distintas, né? Uma foi muito bem desenhada aqui pelo professor Andrioli mais cedo, começou ali por volta de 2004, né? Bem quando nasce o termo podcast, e se estendeu, vamos fazer o recorte do Brasil, né? Se estendeu no Brasil ali até 2017, mais ou menos. É essa fase em que cada um produzia o seu podcast como dava, gravava na hora do almoço, gravava de noite, no fim de semana, não tinha perspectiva nenhuma de gerar receita nem a curto, médio ou longo prazo com podcast. Em 2018, a gente teve uma revolução com a casa desse senhor aqui, o Spotify, realmente apostando forte no Brasil, né, mudando muito o jogo aqui. E se o podcast em áudio existe tal como existe hoje no Brasil, é graças, sim, ao Spotify. A gente tem que dar o crédito correto, né? Ali entre 2018 e 2020 foi um momento de boom, de expansão, um momento absolutamente de ouro do podcast aqui no Brasil. Quando vem 2020 e a pandemia, a gente cai em 2 grandes problemas que se tornaram oportunidades, né? O primeiro grande problema é justamente o fato de que a gente não se encontrava, não tinha como sair de casa, e o pobre do podcast que estava buscando fontes ali de receita para continuar desenvolvendo o trabalho dele, se ele não fosse contratado por uma plataforma ou por quem quer que fosse, ele falou, olha, tem aqui o YouTube, eu posso botar umas câmeras aqui, no exterior isso já acontece, e vamos fazer podcast em vídeo. O Brasil, sem sombra de nenhuma de dúvidas, foi ponta de lança no mundo do podcast em vídeo. Nós fizemos o videocast ser cool, ser mainstream, muito antes de qualquer outro lugar. Isso aí é um fato meio que incontestável. E ali, em 2020, começa essa segunda grande etapa do podcast, que na verdade, vamos dizer assim, terceira grande etapa, né? A segunda foi ali de 2018 para 2020, do podcast, que é justamente esse momento em que o videocast ganha espaço como um espaço de promoção para quem está fazendo o seu conteúdo, como um espaço de geração de receitas com publicidade, publis e etc., né, para quem está ali criando. Então, olhando para esse recorte, né, o podcast no Brasil como um mercado, ele existe basicamente forte há 7 anos. Antes disso, a gente fala de iniciativas de pessoas apaixonadas pelo formato, guerreiras, grandes criadoras que influenciaram provavelmente todos nós aqui na mesa e mais um tanto de vocês aí a curtir podcast, a ouvir pela primeira vez, mas, de fato, é muito recente, né? E, sendo muito recente, todo mundo pula na onda que funciona melhor, né? Até conseguir se organizar para que isso aconteça. Então, quando a gente fala da questão videocast versus podcast narrativo, tem uma coisa que está muito dada e é difícil voltar atrás nesse sentido, né? Podcast bate-papo, ou seja, aqueles que são podcasts em que você vai entrevistar alguém, vai precisar gerar cortes para as redes sociais, vai precisar gerar algum investimento de marketing, eles são videocasts, em essência. Posso fazer um podcast só? Pode, mas tenha consciência de que você está tirando um elemento muito importante do que seu podcast, que é o elemento social, de rede social. E rede social é imagem, né? Eu adorei a explicação da professora Aline mais cedo, estava falando sobre o lado do afeto, né? A grande graça do podcast sempre foi a gente escutar o que alguém tinha para dizer sem se preocupar como ela estava vestido, como a pessoa está olhando de um jeito ou de outro, né? Sempre foi sobre o que eu tenho para dizer. Segue sendo sobre o que eu tenho para dizer. Essa é a grande graça, por mais que ele esteja em vídeo. Mas quando a gente fala nesse recorte do mundo de hoje, os podcasts bate-papo ou de, digamos assim, essays, né, que a gente chama, como se fossem, né, eu fazer um discurso ali com um texto, eles são em vídeo, né, essencialmente. Para prosperar, para conquistar esse mercado, para ter engajamento de marcas e tudo mais. Do ponto de vista narrativo, isso coloca um dilema. Por um lado, você tem uma avenida para o podcast narrativo se consolidar como um formato audio-only, né, pensado e criado só para áudio. Por outro lado, isso coloca uma outra questão que é, bom, se ele é o único que está em áudio, como é que vão entender o valor que aquele material, né, com aquele formato, ou que aquela criação tem, né? Eu acho que o podcast é um pouco de tudo isso, no final das contas. Então,
historicamente, o narrativo ele é o melhor IP de podcast que pode existir, o PI, propriedade intelectual. Ele é aquele formato em que você pode replicar, você pode transformar em filmes e séries, você pode transformar em merchandise, você pode transformar em livros, você pode transformar em eventos, você pode transformar ele em inúmeras coisas que são possíveis, né? Na minha experiência na Wondery, que infelizmente não existe mais, né, que era a divisão de podcasts da Amazon, a Wondery ela foi, durante muito tempo, o estúdio que mais transformou podcasts e filmes e séries no mundo. Vou citar alguns exemplos para vocês. The Dropout, We Crashed, que está na Apple TV+. E aí eu posso listar mais inúmeros que ainda estão por sair aqui. Né? Dying for Sex já saiu, está disponível no Disney Plus também. Tudo isso foi podcast antes de ser série. Né? Nesse momento no Brasil, a gente vive um momento de ouro, e aí eu quero deixar muito claro para ninguém se desanimar com o podcast narrativo. Só esse ano, são 4 produções que estão se transformando em série. Né? Praia dos Ossos, uma série de ficção que vai sair já no HBO Max. A Mulher da Casa Abandonada, série documental que saiu no Prime Video. Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, que saiu esse ano no Globoplay, série documental. E me faltou uma aqui, que eu lembro depois. Então. Mas, basicamente, já citei 3 que estão se transformando em filmes ou séries só esse ano. Então, é um momento muito de ouro para a percepção do público brasileiro de qual é o valor do podcast narrativo. Então, para toda mudança de tecnologia, de comportamento e de forma de se gerar receita, né, ela gera resultados desejáveis e indesejáveis, mais interessantes para serem trabalhados. Qual é o grande desafio do podcast narrativo? Ele é mais barato que um documentário, mas, por outro lado, ele gera a necessidade de ter uma equipe trabalhando ali, e ter equipe trabalhando, ter pesquisa, desenvolvimento, roteiro, etc., ele demanda, como todos sabemos, investimentos. E quem investe nisso hoje é um dos grandes dilemas que estão estabelecidos. Então, tentando fazer um primeiro apanhado do que é esse dilema e como a gente está posicionado hoje no Brasil, eu fecho essa parte aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito completa seu primeiro resumo aí. Eu vou pensar como é que eu posso acrescentar. Mas a sua pergunta original é qual o espaço do podcast narrativo na realidade que a gente vive hoje. E eu acho que dá para a gente pensar em algumas considerações. E, de fato, à primeira vista, quando a gente pensa que, para muita gente no Brasil hoje, podcast é uma entrevista em vídeo. E muita gente, até hoje, não está muito habituado ao modelo narrativo, com roteiro, um storytelling e tudo mais. Então, você pode pensar, putz, mas aí, será que agora não tem mais espaço para isso? Tem que ser uma mesa redonda mesmo? E a verdade é que não. Acho que, por todas as razões que você citou, o podcast narrativo ele é uma ótima... um caminho mais simples e barato de você testar uma história que, sim, pode virar depois uma série de televisão, um filme, etc. Mas ele é também um produto que tem um público muito cativo. Agora, acho que é legal também a gente ser realista e pensar em umas ressalvas. De fato, quando a gente pensa em podcast, tanto no Brasil quanto, sei lá, nos Estados Unidos, a gente identifica um podcast narrativo como ali num dos Big Bangs da história, né? Essa palavra podcast ficou conhecida nos Estados Unidos graças ao Serial, que é de 2017 e é um podcast narrativo. Oi? O Serial. 14, não sei porque eu falei 17, né? Tá, bom. E no Brasil também a gente consegue pensar em alguns podcasts narrativos no nascimento desse boom. Só que o fato é que hoje, passados anos, o que a gente observa? Que o formato narrativo, e eu diria até mais o áudio, mas eu vou falar especialmente do podcast narrativo, ele acaba sendo consumido por um certo nicho, um nicho socioeconômico, digamos assim. Que lá em 14 ou em 17, 18 no Brasil, como a gente estava falando de uma podosfera mais elitizada do que é hoje, eles faziam muito mais barulho. Eu tenho certeza que se eu fizesse o Presidente da Semana hoje, ele faria proporcionalmente menos barulho do que ele fez em 2018, quando a gente falava de um mundo de podcast desse tamaninho.
Porque o que era? O meu podcast que eu faço desde 2018, a audiência dele hoje é consideravelmente menor do que era em 2018. Que é isso, tem muito menos concorrência, vamos dizer assim. Você tem, em todos os aspectos, pensando até em além de podcast, né? A gente... a nossa atenção de todos nós é disputada por tantas fontes e tantos lugares diferentes que fica mais difícil concorrer. Então, assim, isso é importante. Isso não é nenhuma novidade do Spotify ou do podcast narrativo. Se a gente pensar no YouTube, a gente pode falar isso do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos, em 2012, ele era muito mais relevante proporcionalmente dentro do YouTube do que ele é hoje. Por quê? Porque o YouTube é televisão hoje em dia. Então, tem tudo ali. Isso aconteceu dentro do Spotify também. Claro, o bolo de podcast narrativo também cresceu nesse período. E um exemplo que eu penso é a Mulher da Casa Abandonada. Eu não quero cravar nenhum dado errado aqui, mas ele é um dos podcasts de maior sucesso que a gente já viu dentro do Spotify no Brasil. E ele até ganha um espaço mundial ali. Agora, claro, né? Isso é um pouco que a gente pode falar mais na frente. É uma dor desse formato narrativo, que ele explode e ele some, porque ele tem um número X de episódios. E tem formas, talvez, da gente imaginar como superar essa questão e como tentar navegar essa dificuldade em comparação a um Podpah, um Flow, que está sempre aí. E isso era uma coisa que eu ia dizer. Peraí, eu ia falar do Mulher da Casa Abandonada, mas eu queria falar de mais um porém também do modelo narrativo, essa dependência do áudio que faz... Porque senão aí você está fazendo um documentário de televisão, aí você está falando de milhões de dólares, é outra coisa. Que é a dificuldade de ser descoberto. Como é que você... o podcast narrativo está sempre dependendo muito de um boca a boca. Isso, claro, ele já foi mais difícil. Hoje em dia, sei lá, mesmo o Spotify ou outras plataformas vão conseguir, seja editorial ou algoritmicamente, destacar aquele conteúdo, então você pode ser descoberto de outras formas, mas isso é uma dificuldade quando você compara com o vídeo, que o vídeo pode ser... você chega no Instagram, chega no TikTok, no YouTube, e tem esse elemento mais social. Então, o vídeo acaba tendo essa utilidade mesmo dentro do podcast narrativo. Mas, enfim, acho que aí eu te passo a palavra aí para você, para a gente seguir numa conversa também. É isso. Enquanto eu estava ouvindo vocês falando, eu lembrei de uma coisa aqui que nem estava aqui na minha pauta original, mas essa questão do podcast em vídeo, podcast em áudio, que também foi falado aqui pela Aline e pelo Andreoli na mesa anterior, eu queria dividir com vocês uma angústia minha e saber o que vocês acham que faz sentido no que eu vou falar. Eu cheguei a um ponto que eu tenho dificuldade para explicar para quem vai ouvir o que eu faço como podcast narrativo. Porque se eu virar para as pessoas e falar, escuta aí o meu podcast, as pessoas vão imediatamente achar que elas vão, sei lá, ver duas pessoas num estúdio com microfone conversando, que é o formato mais popular hoje. E aí eu fiquei pensando até que ponto, porque assim, a gente tem aqui pessoas que estão trabalhando em podcast há muito tempo, a Aline e a Andreoli também, que estavam aqui na mesa anterior. A gente tem um certo apego, né, ao termo podcast, assim. A gente se sente até meio dono do termo, às vezes, né? Não, isso aqui eu faço isso, há 7 anos, há 8 anos. Então, como é que do nada veio o pessoal do vídeo e sequestrou o nome do negócio que eu faço? Tem uma certa mágoa, às vezes, né? E, às vezes, eu fiquei pensando, será que essa briga vale a pena? Ou será que eu quero ter razão? Ou será que eu quero só que as pessoas entendam o que eu faço? E aí a minha questão é, será que eu preciso largar a mão do termo podcast e não falar que o que eu faço é um podcast e tentar achar outros termos, como as próprias plataformas já fazem hoje, usando, por exemplo, audiosérie, né? Acho que é muito comum para quem faz podcast narrativo numa série limitada ali, você usar esse termo audiosérie. Falar que eu faço, sei lá, jornalismo em áudio, falar que eu faço uma série narrativa em áudio, em vez de usar diretamente o termo podcast, dentro da lógica das plataformas onde vocês trabalham e já trabalharam, vocês acham que o termo podcast é um termo que hoje ele é de fato específico para quem vai consumir relacionado à produção em vídeo, ou ainda não é o momento de soltar a mão do... Assim, talvez eu queira uma esperança assim, de vocês, sabe? Talvez ainda não é o momento. Continua chamando de podcast que as pessoas vão entender. Não solta a mão da palavra podcast. Vamos segurar Obrigado. essa mão. Ela, sem dúvida, ela mudou muito de significado ao longo do tempo. Por muito tempo é um programa de áudio. E aí a gente passou
Eu lembro de, quando eu comecei a fazer podcast, havia um problema de que, para muitas pessoas, podcast era uma playlist de funk. E era muito difícil explicar para as pessoas o que era isso. E sim, né, acho que todos nós aqui passamos por essa questão de ficar explicando o significado dessa palavra. E aí veio o vídeo, que ressignificou mais uma vez isso, e ao ponto de... Eu faço a produção executiva do Mano a Mano, do Mano Brown, e em algum momento um amigo meu, que não é muito da área de podcast, enfim, eu comentei com ele, ele falou, ué, mas esse podcast, isso é podcast, mas não tem vídeo? E eu achei incrível, porque para ele não era imaginável, porque a gente tem toda uma geração... Quando a gente estava construindo um universo de podcast e explicando para as pessoas o significado dessa palavra, veio esse modelo do vídeo que como o Fábio falou muito bem, o Brasil é bem pioneiro, e construiu um arranha-céu em cima desse conceito e transformou isso em podcast em vídeo. Então, sim, todo mundo se sente meio dono. Aí eu lembro até há um tempo eu estava almoçando com o pessoal do Podpah, não com o Igão e o Mítico, mas com o Vitor e o Rafael, que trabalham mais nos bastidores, ali na produção de tudo. E eles estavam meio chateados, porque depois o Podpah tinha sido mais ouvido do Spotify 2 anos seguidos, e aí eles caíram para segundo e foram superados pelo Café com Deus Pai. E aí ele porra, mas isso não é podcast, Café com Deus Pai. Tipo, podcast é o Podpah, ou seja, todo mundo acha que o que faz é podcast. Então, assim, é difícil mesmo. Acho que a gente está sempre tentando explicar, e acho que até se a gente for pensar em diferentes países, eu estava semana passada no encontro da equipe do Spotify de América Latina em Buenos Aires, e lá tem um fenômeno que são os streamings no YouTube, que é curioso, assim, é como se fosse, imagina o Pânico ao vivo ali, o Pânico da Jovem Pan, e tem um fenômeno, a gente visitou um deles, que é o maior de todos, que é o Luso TV, e eles têm dezenas de programas de mesa de bate-papo ao vivo. Eles não se chamam de podcast. E no Brasil a gente foi por esse caminho, de chamar de podcast. Aquilo ali, o Flow, o Podpah, Inteligência Limitada e tantos outros. E aí a gente estava tentando entender e o cara explicou para a gente, não, é o seguinte, aqui na Argentina a palavra podcast é um áudio muito elitizado, que só uma pessoa de alta escolaridade vão ouvir, tem uma coisa meio de prestígio, como se fosse um livro. Ou seja, é como se esse conceito do podcast narrativo tivesse ficado lá, desse jeito. Então a gente evita, se eu vou vender, eles são super comerciais, essa Luz do TV, e aí eles falaram, se eu faço uma reunião com uma marca e digo que eu vou lançar um podcast, eles vão dizer, tá bom. Mas se eu digo que não, é streaming, eles, não, tá bom, vamos aí, te dou dinheiro. Então, assim, eu acho que é uma palavra em debate. Então, acho que se está em debate, se você gosta dela, defende ela. Eu acho que podcast ele sempre vai ser podcast, e aí eu acho que chega uma coisa central que é um tipo de formato, uma criação, alguma coisa que, se você fechar os olhos, você escutar, vai te fazer sentido? Né? Porque, no final das contas, o videocast está lá como videocast, mas o visual dele, ele é um suporte ao áudio, ele é um suporte ao que está sendo dado ali. Então, para mim, podcast está dado como sempre um podcast. Né? Senão não existiriam os recortes em podcast. Vou dar exemplos bobos. Né? Na época da Globo, a gente recortava os programas que eram programas de debate e entrevista e colocava como podcast. Papo de Política, do Globo News, Que História é Essa, Porchat? Todos os programas que funcionam como áudio. Então, se o áudio for rei naquele programa, naquela criação, ele é um podcast, no final das contas. Não tem para esse lado. E digo mais, alguns dos grandes criadores de podcast do Brasil, eles não estão em vídeo, e eles vão demorar para estar em vídeo. Não Inviabilize, a gente não pode esquecer, é o maior podcast do Brasil, quando a gente tira o formato vídeo da frente. Né? Se você entrar no Spotify, é capaz do Não Inviabilize ser maior do que o Podpah, ou maior do que o Flow. E a forma como a Déia Freitas conta as histórias dela são áudio. Você não tem como replicar em vídeo a estética dela. Ontem à noite eu entrei na lista do Spotify e era número 1, o Não Inviabilize. Então, eu vou dar um exemplo bobo para vocês, né, de como, na minha época de Amazon, eu tinha que fazer umas ginásticas para comprovar o quanto o Brasil, perdão do uso do termo, é foda em relação aos outros países quando o tema é podcast e criação.
E eu lembro que uma vez eu estava tentando aprovar o spin-off do Não Inviabilize, que foi Histórias da Firma, que ficou exclusivo no Amazon Music, está lá só com Histórias da Firma. Eu peguei o maior podcast que eles tinham distribuído lá, que era o Morbid, um podcast de true crime gigante, narrativo, né? É como se fosse o modus operandi gringo, para quem conhece os de true crime aqui. Olhei, mostrei lá quantas estrelinhas, quantas pessoas tinham dado estrelinha no Spotify. Mostrei o Não Inviabilize, tinha 40% a mais. Eles falaram, desculpa, pode fazer esse sim. Então, isso mostra a potência que é o áudio puro aqui no Brasil e a potência que a gente tem para esse tipo de construção. Esse exemplo que você deu de comprovar ali com métricas, com números, com uma coisa palpável, né, o número de avaliações ali pelas estrelinhas, isso é uma coisa que também as plataformas estão muito inseridas nisso, e você falou ainda há pouco sobre a questão de o podcast narrativo ter essa característica de que ele tem um pico, né, de audiência e que está sendo ouvido quando os episódios são lançados, e depois isso cai, obviamente. A Aline citou aqui a Cauda Longa, né? Tem muito podcast que ainda... Você entra nas listas lá, o Projeto Quirino ainda está ali, o Praia dos Ossos ainda está ali, bem colocado, né? São podcasts que já estão há muito tempo no ar. E eu lembro que a gente já teve algumas conversas ao longo desses anos, e eu lembro de você chegar a falar isso comigo, assim, sobre o que interessava a plataforma naquele momento, ao Spotify, por exemplo, naquele momento. E eu lembro de uma frase sua que era... Não sei se isso ainda está valendo. Hoje o Spotify tem uma política até diferente de produção de originais, se você puder explicar também. Mas de você falar para mim, hoje o que a plataforma quer é aquele podcast em qualquer formato, mas que vai ter um episódio toda semana e que vai trazer o público toda semana, que talvez tenha pessoas conhecidas como convidados e que vai ajudar a ter aquela toda semana, investindo mais nisso do que numa produção de uma série que pode ser muito legal, e o Spotify investiu em várias, mas não tem aquela audiência rotativa semanal, vamos dizer assim, ou quinzenal. E aí a pergunta é essa: quem quer produzir podcast narrativo, seja com temporadas que vão se renovando, seja com uma série fixa, fechada, o que tem que prestar atenção? Qual é a dica para tentar ganhar espaço numa plataforma, ainda que não seja uma produção de original, ainda que seja para arrumar um lugarzinho ao sol lá dentro do algoritmo, sendo uma coisa que vai ter um tempo fixo ali, que daqui a um mês não vai mais ter episódio novo, né? Como lidar com isso, com essa angústia também de quem produz, de falar, será que a minha audiência ela vai durar um mês e depois ninguém nunca mais vai me ouvir? As pessoas têm também esse pensamento, né? Como é que vocês veem essa questão principalmente dessas séries fechadas narrativas? Esse ponto da periodicidade é muito importante. Quando você pergunta o que a plataforma quer, no fim, o que a plataforma quer, ela é uma fórmula que inclui o que os criadores ou empresas, né, querem, estão produzindo, estão oferecendo, o que o público reage bem e o que o mercado publicitário também quer, porque, afinal de contas, a conta fecha porque tem anúncio e isso também é importante. Então, assim, esse modelo da que a gente chama de série limitada, né, enfim, é o que eu produzi com o Presidente da Semana, e depois que eu fiz o Passado a Quente dentro do Spotify, que eram 10 episódios, e ele tem essa dor que ele estoura e ele sem dúvida vai manter uma audiência, mas fica uma audiência residual ali, né, comparativamente ao momento. Estou pensando num passado recente, o Chico Felitti fez O Síndico pela Folha. Também estava ali, apareceu com muito destaque nos nossos rankings, e hoje em dia ele está ali dentro do nosso catálogo, digamos assim. Então, assim, uma chave, eu fico sempre pensando em alguns, acho que a gente pode discutir aqui alguns modelos bem-sucedidos para isso. Eu penso muito no que o Rádio Novelo Apresenta faz, que é você conseguir trazer o modelo narrativo para uma periodicidade, onde você está sempre entregando. Porque, assim, uma coisa que a gente percebe, justamente porque a descoberta de podcast, ainda mais em áudio apenas, é mais lenta do que um vídeo no TikTok, que você viraliza e também viraliza e depois fica só aquilo, né? Já o podcast, ele toma um tempo, ele vai construindo uma audiência. Então, assim, na época que a gente estava produzindo mesmo os originais, a gente aprendeu muito isso, vendo como as pessoas reagiam, que você lançava, você fazia um investimento, você fazia uma campanha de marketing, envolvia a imprensa, e você lançava 6 episódios e fazia muito barulho naquele tempo, e aquilo virava um catálogo.
Se você é Netflix, que tem muito dinheiro, você pode ficar produzindo isso e essa roda consegue girar. Quando você fala da indústria de podcast em áudio, você está falando de uma indústria menor. Então, é mais difícil manter essa roda girando e fazendo sentido. Então, assim, esse modelo que o Rádio Novela Apresenta faz, onde você conta histórias toda semana, que o Rádio Cafandro faz isso também, outros fazem, que, por sua vez, repete vários exemplos que a gente tem nos Estados Unidos. É um modelo, é um caminho de você conseguir fazer um podcast narrativo ou com elementos de narrativo, porque eu acho que mesmo quando a gente pensa em alguns podcasts jornalísticos, como o Café da Manhã e o Assunto, por exemplo, em alguma medida eles não têm, dá para a gente dizer que eles têm elementos de um podcast narrativo. Eles têm edição, eles têm um design sonoro, eles têm uma introdução. Em alguns momentos os episódios até são bem roteirizadinhos, amarrados mesmo, mais picotados, digamos assim. Então, por mais que você diga que o Café da Manhã, no final das contas, é uma entrevista, ele tem uma introdução. Ele não é uma entrevista onde só abre a frio ali uma conversa como um flow, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante porque constrói audiência junto ao público, você se torna conhecido, você tem tempo de se tornar conhecido pelo público e o mercado publicitário reage muito bem a isso, porque ele sabe disso e ele sabe que ele vai estar investindo num negócio que tem uma cauda longa, para usar a expressão que você usou, ao longo do tempo. Então, é uma dificuldade do narrativo limitado, digamos assim, né? Eu quero ouvir o Fábio também sobre isso, mas esse exemplo que você citou, por exemplo, da Rádio Cafandro, eu acho que é ótimo porque é um podcast totalmente independente, né? Feito, não vou dizer por uma pessoa, que é o Tomás, que hoje ele tem uma pequena equipe ali trabalhando com ele, mas ele nasceu totalmente independente. Acho que talvez seja um bom comparativo aí, já que você citou o Não Inviabilize, assim, dentro dos narrativos mesmo, acho que Escafandro, claro, numa escala menor de sucesso, mas é um podcast muito bem sucedido, que hoje se mantém só com financiamento de ouvintes, e você entra lá no Catarse, esses números são públicos, né? Eu faço uma oficina de podcast, toda a turma da oficina eu vou lá e atualizo quanto que o Tomás está ganhando por mês. E hoje ele está tirando, sei lá, 30 mil por mês, só em apoio de ouvintes, que é o suficiente para ele manter a operação dele, para ele se sustentar e para ele poder se dedicar só a isso. E Rádio Escafandro não tem a mesma estrutura que um Rádio Novela Apresenta, por exemplo, né, que está dentro de uma produtora muito maior, mas funciona muito bem. E um outro exemplo que eu queria citar é o Ciência Suja, né, que também é um podcast assim, muito bom de ciência e tem episódios narrativos muito bons. Eles acabaram de começar uma temporada nova, que não vai ser uma temporada, eles passaram agora a ser recorrentes, toda quinzena. Então, eles passaram para essa periodicidade fixa. E aí, qual é a solução que eles acharam? Eles não vão conseguir fazer um narrativo a cada 15 dias para sempre, mas eles vão intercalando com mesa cast, com podcast que é uma pílula, que é um corte ali de alguma coisa. Então, eles vão mesclando formatos para continuar sempre atraindo aquela audiência ali em formatos diferentes. Vai ter gente que vai gostar mais de ouvir o MesaCast, vai ter gente que vai gostar mais do narrativo, mas eles vão mantendo o narrativo para sempre. Não é que assim, beleza, fiz aqui a minha série de 10, agora vou ter que parar por 5 meses para voltar a produzir. Então, eles mantêm essa periodicidade o tempo inteiro ali. Acho que funciona bem, né? Então, mesclar um pouquinho o formato talvez seja uma saída também para algumas pessoas. Eu sou fã dessa coisa do feed, colocar tudo ali, né? Isso facilita muito para todo mundo o que eles querem achar. Um exemplo bom disso é o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, né? Está sempre ali no mesmo feed postando o que ele cria e o que ele tem disponível. Muita gente experimentou, o próprio Chico Feliz experimentou uma época ter no feed, se eu não me engano, acho que foi o da Mulher da Casa Abandonada, a série seguinte dele, né? Que foi o Ateliê. Então, é super possível fazer esse tipo de integração. Eu chamo a atenção aqui, por outro lado, para o áudio como um formato premium para se contar essas histórias, né? Eu lembro até hoje, quando eu estava na Globo, eu tinha sempre um manancial de histórias que eu achava que precisavam ser contadas e que não estavam sendo contadas. E aí a pergunta número 2 é: alguém quer saber? Né? Porque às vezes eu recebi uns pitchings, o Rodrigo com certeza já recebeu isso inúmeras vezes, eu recebi uns pitchings maravilhosos, mas eu sempre falava: essa história é incrível, alguém quer saber? Será? Né? Eu ficava com aquilo na cabeça, pensando nisso. E
Eu lembro muito que uma das grandes histórias que eu queria contar era sobre a forma como eu cresci gay e fã de futebol e torcedor do Vasco. Então, eu fui muito feliz uma época, sofri muito. Essa semana eu estou numa época de paz aqui, né? Minimamente. Mas eu sempre cresci olhando para o futebol como um ambiente acolhedor e hostil ao mesmo tempo, né? E eu sempre me questionei, por que não se fala de sexualidade no futebol? E aí, junto com o pessoal do GE na Globo e junto com uma produtora, que é a Feel the Match, né, que depois foi fazer a série do Romário para a HBO Max, foi um sucesso imenso. Está com uma série agora no Globoplay muito boa, também chamada Máfia do Apito, sobre o escândalo de arbitragem que aconteceu antes da gente ter bets no Brasil e tudo mais. A gente se propôs a ter tempo, né, de fazer isso. E aí tem esse X da questão, que é tempo e dinheiro, né? E é possível fazer narrativo com dedicação e tudo mais? É. Mas lá no Fala Vega, que é o podcast que eu apresento, a gente chegou à conclusão, falando com o Chico, falando com o Ivan Mizanzuki, falando com todo mundo, que depende da obsessão de um criador. Então, você precisa ser obcecado por uma história, pesquisar aquela história durante anos, e aí, de repente, você consegue fazer. Eu cito esse exemplo em contraponto a esse que eu vou citar agora, porque, de fato, eu pude, da noite para o dia, dar 5 meses para uma repórter brilhante do GE, chamada Joana de Assis, para ela poder investigar o que ela já vinha colhendo da obsessão dela, que era... Ela já tinha um árbitro que queria falar e não podia, ela já tinha um ex-goleiro que queria falar e não podia, ela sabia que ela podia pegar o Richarlison, e o Richarlison, comentarista hoje da Globo, poderia falar, né, abertamente. E aí foi um trabalho de construção, até o dia que eu recebi a ligação do Bruno, do diretor, e ele falou: a Joana já te contou? Eu falei, não. Ele falou, o Richarlison estava no estúdio sem nenhuma câmera apontando para ele, e ele falou, pela primeira vez, que ele se declara bissexual, o que ele viveu no universo do futebol e tudo mais. Então, olha a potência do áudio. Olha o áudio como um formato narrativo, que se tivesse uma câmera apontada para a cara dele ali, ele falaria? Ele não falaria, né? Então, eu acho que tem essa coisa de você dar tempo a uma investigação, que é muito importante para o podcast narrativo, e essa investigação trazer resultados e trazer conclusões que são fortes para o que vai ser dado ali. Isso vale muito para o jornalismo em geral mesmo, né? Assim, de a gente ter tempo para apurar, tempo para investigar. Falando em tempo, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que eu recebi um aviso que a gente só tem mais 10 minutos, é isso? 15? Ah, tá. Porque a gente está com meia hora de mesa aqui, não é isso? Eu fiquei um pouco assustado, então tá bom. Diga aí, Viseu. Só para não esquecer, porque a gente está um pouco dividindo caminhos e dicas, né, de crescer. E uma outra coisa que me vem à mente quando a gente estava falando aqui é como ser eficiente. Porque eu acho que uma característica fundamental do podcast narrativo é tomar tempo e ser caro, comparativamente. Porque você chama seus amigos e faz um bate-papo, às vezes você grava um monte de episódio uma vez. O podcast narrativo você vai gastar um tempo fazendo pesquisa. Eventualmente, eu fico pensando no Pico dos Marins, que é um dos meus podcasts favoritos, narrativos. Teve viagem, né, é um maior investimento. Então, assim, muito tempo de pesquisa. Então, é uma característica do podcast narrativo, por isso que a gente vê até as redações jornalísticas, elas vão pensar que elas vão investir nisso, porque toma tempo e dinheiro, e a gente sabe que os recursos são escassos em todo lugar. Então, nisso, a gente pode pensar, tá, mas como é que eu posso ser eficiente e não me perder nisso aqui e acabar tendo uma coisa que eu não vou conseguir botar no mundo? Eu penso muito em como eu consegui fazer. Eu toquei o barco ali do Presidente da Semana, sempre no modelo de muita guerrilha. Pensa ali, em 2018, qual foi o tempo livre que a Folha de São Paulo me deu no ano eleitoral, onde eu trabalhava na editoria de política, para fazer um podcast, que era uma coisa que porra é essa, né? Que as pessoas me perguntavam. E o que eu fazia? Era o que você falou de obsessão. Eu estava muito afim de fazer aquilo e virava madrugadas e dei meu jeito de fazer aquilo acontecer, escrevendo aquele roteiro de madrugada e tudo, mas chegando à eficiência que eu estou falando, quando eu comecei montei o projeto do que eu pensei em fazer, minha inspiração era o Presidential, lá do Washington Post. Tinha viagem, a jornalista se gravava falando pelas ruas de Washington, tal, não sei o quê. Tinha vários entrevistados por episódio. E eu pensei, cara, com essa situação que eu tenho, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho uma equipe para fazer isso.
Então, eu simplifiquei minha produção. Eu passei a ter um entrevistado por episódio, eu não viajei. O que é que eu consigo fazer o mínimo possível para fazer isso ser legal, na minha opinião, e que eu acredito que vai ficar legal para quem ouvir também. E, sei lá, estou dando um exemplo que está mais próximo da minha memória aqui, mas dá para a gente imaginar vários momentos, mesmo o café da manhã, até hoje, eu tenho um contato muito grande com a Magê Flores, que é a editora de podcast, e apresentou comigo o café no começo. Hoje, os episódios, a gente tem bem claro a noção de que o episódio roteirizado, onde tem vários entrevistados, que é muito amarrado, que parece um episódio do Rádio Novela Apresenta, digamos assim, ele, na prática, dá menos audiência do que o episódio com o entrevistado que discute o que o Lula falou ontem. Por quê? Porque é isso que as pessoas esperam no café da manhã, no final das contas. Elas não querem menos aquela reflexão sobre um assunto meio que elas entendam como secundário no debate, no que aconteceu no país naquele dia, né? Então, enfim, eu acho que cada um vai buscar a sua eficiência, mas é isso. Você tem que pesquisar um monte, escolhe um número X de autores e fecha naquilo. Porque senão você vai passar um ano pesquisando e talvez você perca um pouco o gancho de você contar aquela história. Então é isso. Eu complemento dizendo que duas experiências diferentes, né? Citar o Pico dos Marins, quando ele chegou para a gente no Globoplay na época, ele era já 2 anos de pesquisa do Marcelo, obcecado, um relacionamento com o seu Ivo, que era o pai do escoteiro que desapareceu quando criança no Pico dos Marins, e um acervo imenso. Então, a gente foi para o oposto, né? Não é só como otimiza, eu consigo verba extra para ele abrir câmera nas entrevistas, né? Porque sabendo que isso aqui pode virar uma série do Globoplay, senhor Globoplay, me presta aí um dinheirinho para ele abrir câmera, né? No final das contas, foi o melhor investimento do Globoplay, porque está virando série agora para sair no final do ano e eles já tinham feito as entrevistas em vídeo, né? Esse é um lado. O outro lado, pegando desse ponto do Viseu, é como otimizar. Então, toda vez que eu precisava trabalhar com uma redação de jornalismo, por exemplo, para citar a Mão Armada, que foi um podcast, o primeiro narrativa, na verdade, que eu fiz na Globo com a Sônia Bride, eu cheguei para eles e falei, gente, quem vocês envolveriam? Fulano, Cicrano, Beltrano. Espera aí, corta Cicrano, Beltrano sabe fazer roteiro? Sabe. Deixa eu ver, sabe. Beleza. E a gente montou um núcleo duro menor, porque eu sabia que ela ia precisar viajar para o interior do Brasil, eu sabia que ela ia precisar entrar em zona de risco, eu sabia que ela ia precisar fazer uma série de coisas, a gente fechou no que era aquele núcleo duro ali, e construiu o projeto com gente que sabia fazer multifunções. É o ideal? É óbvio que não. No cinema você tem o diretor de fotografia, o diretor de som, você não tem o assistente do assistente, você não tem esse núcleo fechado. Mas, nesse momento, ainda se faz necessário e é possível fazer, né? Mas nada muda que uma boa apuração jornalística demanda tempo, e demanda gente dedicada, e demanda gente se perguntando todo santo dia. Toda semana a gente fazendo reunião e falando, mas por que fulano não falou? Será que demorou para chegar? Será que a gente não insiste por outro lado, né? E isso é que faz uma grande história ser contada em podcast narrativo. Não, e a gente, geralmente, uma ideia de um podcast, de um bom podcast narrativo, quando ela surge, a gente fica empolgadíssimo, a gente quer começar a fazer. E isso que vocês falaram de, vamos planejar aqui isso aqui direitinho, vamos ver se isso aqui vai caber na minha vida. E eu estou falando até para quem faz sozinho em casa, né? Porque, gente, a gente vai ter perrengue, a gente vai se irritar de vez em quando, mas em alguma medida de prazer tem que ter ali, senão não faz sentido, né? Se virar um estorvo na sua vida, um inferno, você fala, que saco, vou lá eu fazer meu podcast. É melhor não fazer. Então, prazer e obsessão. Nunca esqueça dessa palavra, que você vai ficar 2 anos com aquela história. Exatamente. Se você não tiver um nível de se conectar com aquilo ali, né, não faz sentido. Então, pensar direitinho isso. Será que isso aqui vai caber na minha vida? Eu sei editar? Eu vou ter que chamar alguém para editar comigo? O roteiro, tudo bem eu fazer? E moldando aquilo ali, né? Eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas. Queria só fazer uma última pergunta bem prática, de dicas práticas, se vocês quiserem, se vocês lembrarem de alguma coisa, que é quem tem um podcast que vai para o Spotify, que vai para uma plataforma e que fica naquela dúvida, será que as pessoas vão encontrar meu podcast lá? Será que se eu botar um termo na busca, meu podcast vai aparecer? Será que vai aparecer no algoritmo?
Tem coisas práticas que têm resultado, por exemplo, o título do episódio é importante, você pensar no título, a descrição do episódio, ter palavras-chave ali que são importantes, isso faz uma diferença, a duração do episódio é a mesma coisa, um episódio de 15 minutos, um episódio de 1h30, para o algoritmo da plataforma entregar melhor. Eu tenho essa curiosidade mesmo de saber se vocês tiverem algumas dicas assim, práticas que as pessoas possam usar no dia a dia. Tem várias dicas, eu tenho até uma apresentação só sobre isso, que eu posso depois encaminhar para quem quiser. Então, a partir de agora vai ser a apresentação do Viseu aqui sobre isso. Mas sim, olha, desde a capa, passa pela capa, pensa que você está fazendo uma capa que não vai estar no outdoor, vai estar dentro de uma capinha no celular de uma pessoa, concorrendo com várias outras capas, e aquilo talvez vai ser a primeira razão. Então, assim, o seu rosto importa? Não importa, o mais importante é ter a palavra, que é fundamental naquela história, você bota muito texto ali, enfim, mas título, importante, acho que aí dá para pensar muito nos critérios de SEO e até do jornalismo, sabe? Do tipo, você tem um podcast de entrevista e você chama os episódios de episódio 1, episódio 2, episódio 3, e não o nome do seu entrevistado, e sendo que o importante é isso, está errado. A descrição é importante, pensa o que tem naquela conversa ali, né? Voltando a dar um exemplo do Rádio Novela Apresenta, os primeiros episódios deles tinham descrições bem enigmáticas, né? E eles quiseram manter um pouco de enigma, mas eles têm umas tags que ajudam, do tipo, o assunto é direitos humanos, feminismo, violência, enfim. Então, pensa que você está falando de busca, né? O que é que as pessoas buscam na plataforma? Então, pensar em tudo isso e, por exemplo, se você tiver vídeo, escolher bem o thumb que você vai exibir ali, você pode escolher fazer isso, enfim. Essas são algumas coisas que dá para pensar em como é que você vai ganhar destaque ali, no final das contas, na busca da pessoa, né? Eu só acrescentaria criativamente, para não pautar nenhuma decisão em termos de duração do podcast, sem olhar os dados. Então, faça do tamanho que você idealizou, coloque no ar, olhe os dados nas plataformas, olhe a taxa de retenção, olhe tudo. Vocês não acreditariam, por exemplo, na taxa de retenção do Modus Operandi, o maior podcast de True Crime do Brasil, quando chega no final do episódio, você fala, não é possível que tanta gente chegue até o último minuto do episódio. E chegam. É uma questão de... Fábio, o que é uma boa taxa de retenção hoje, na média? Assim, o Rodrigo é melhor para dizer isso que eu, mas eu vou te dizer que quando estava acima de 80%, a gente dava 5 estrelas, soltava fogos, né? Isso aí é muito fora da curva. Mas chegar ali no final com entre 40% e 50% já deixa todo mundo bem feliz. Porque às vezes a pessoa que não sabe acha que é um fracasso isso, né? Pô, mas não, só 50% chegaram no final. E é um número já muito bom, né? De forma alguma, de forma alguma. Então, antes de se pautarem, preciso fazer um episódio de 20 minutos, a gente vive sim numa economia da atenção, uma coisa que a gente não falou aqui, mas o podcast ele já está inserido com tudo dentro da economia da atenção. É importante que você entenda o que a sua audiência quer e se ela quer ficar mais tempo com vocês. Eu lembro quando eu trabalhei com o Ivan na temporada Altamira do Projeto Humanos, ele falava, vou tentar fazer mais curto. Eu falava, faz mais curto, Ivan, vamos ser conciso. Ele fazia em 1h30 o episódio. Eu queria em 1 hora, mas 1h30 ele fazia o episódio. Aí ele falava, mas sabe o que está acontecendo? A coisa que eu mais tenho no meu direct aqui é a gente reclamando por que o episódio não tem 3 horas. Então, é um trabalho de ir acostumando e educando um pouco as pessoas também. E ele me falou uma vez que a temporada do Caso Evandro, a ideia inicial era fazer tipo 13 a 15 episódios, né? E foram 30 e sei lá quanto. Em Altamira 34. Ele me prometeu 13 e ele entregou 29. E a gente gosta, né? Vai fazer o quê, né? Gente, bora para as perguntas? Quem tiver pergunta, melhor vir aqui na frente, né? Para falar no microfone. Vamos lá? Você vai usar a sua prerrogativa de dono do evento para fazer a primeira pergunta. Você pode se apresentar, falar seu nome, por favor? Muito bem, pessoal. Eu sou Andrioli, né, o professor aqui da casa. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui o pessoal da mesa, né? Conteúdo riquíssimo, gente. Palmas para eles. Eles são... Impressionante. Eu queria fazer as perguntas especialmente para o Fábio, né? Pensando na Wondery. Uma das coisas que a Wondery sempre me chamou a atenção foi a tradução de podcasts, né? Que eles pegavam formatos que tinham dado certo lá e aplicavam aqui. E às vezes chamavam alguém para fazer a locução em cima, enfim. Só que eu sempre achei que ele soava diferente.
tinha uma sonoridade que não era brasileira para mim. Por mais que seja um brasileiro locutando, a própria construção do texto ali, ela me soava estranha. Eu queria que você pensasse assim, se você consegue dividir esse raciocínio também, se existe uma prosódia do Brasil que faz com que as nossas histórias reflitam melhor, e se há como a gente pensar em realmente ficar atento a esses formatos mundo afora e trazer para cá, pensando ele para além de uma tradução, talvez uma adaptação ou alguma coisa assim. Ótima pergunta. Isso aí está no centro de vários embates que eu tinha criativamente lá com os americanos. O podcast, eu entendo ele essencialmente como uma tradição oral, né? Como estética de tradição oral, né? Quando a Déia vai contar as histórias dela, ela está usando a estética da fofoca, né? Não são fofocas, são histórias. Ela gosta de frisar isso muito claramente, mas é uma estética da fofoca. É a mesma história do modus operandi, né? Os americanos, e aí vou falar deles especificamente, são o maior mercado do mundo de podcast, né? E os maiores produtores também nesse momento. Eles entendem, e a Wondery entendia o podcast muito próximo de uma estética hollywoodiana de narração. Então, se você fechar os olhos e escutar um podcast da Wondery, assim, padrão, que não são as grandes séries narrativas, pode ser que você esteja se confundindo com alguém da sua família que ligou no History Channel na sala e deixou funcionando, né? E isso era uma questão que eu tinha muito séria. A gente conseguiu fazer 2 versões aqui no Brasil que eu tenho orgulho, que foi o Guerras Comerciais, o Business Wars, que o Ale Garcia apresentou e o B9 produziu. E a gente trouxe esses embates muito mais para o universo, né, do corriqueiro, e até tinham temporadas planejadas que a gente estava louco para fazer, como, por exemplo, a Guerra do Pagode nos anos 90, e uma série de coisas que a gente ia abrasileirar ainda mais, e que eu acho que a gente foi mais bem-sucedido no abrasileiramento, digamos assim, nesse neologismo, foi uma influência, né, o Scamfluencers, que a gente trouxe a Maria Bopp e a Babu Carreira para fazer uma versão completamente despirocada brasileira do que era o Scamfluencers lá. Então, quando a gente pensar podcast, a gente pode pensar naquela estética americana, né, do grande documentário, do áudio, sim, mas quanto mais pessoal ele for, né, quanto mais tiver um envolvimento disso lá, e isso era uma coisa que a gente tinha um embate frontal, né? Alguns dos melhores podcasts que a Wondery fez, e aí eu recomendo, por exemplo, o Hysterical, que foi um dos últimos, né, ganhou todos os prêmios no ano passado, é brilhante porque ele tem um texto com alma ali, né? Então, quanto mais próximo você trouxer, né, como narrador, roteirista, da sua alma ali, por que você está contando aquela história, por que é você contando aquela história, as pessoas do outro lado que estão ouvindo vão falar, putz, eu quero saber. Porque tem uma pessoa que é apaixonada e que ela está me vendendo a cada episódio porque aquilo ali é relevante e importante. Então, lembrem sempre que podcast é tradição oral, é a forma como a gente conta as histórias de forma oral, né? E o que dá para fazer aí que é completamente maluco. Eu acho até que, em termos de formato criativo, a gente está muito conservador no Brasil, né, quando a gente fala de podcast. Quando é que vai surgir um novo Medo e Delírio em Brasília? Né, que continua sendo absolutamente disruptivo em tudo que é feito, e você fala, pô, vou transformar isso em vídeo. Você pode até se esforçar, mas vai dar trabalho, porque isso aqui foi feito para ser um baita de um projeto de áudio, né? Então, eu acho que é isso. Fica o desafio de pensar quais oralidades a gente está deixando, muitas vezes, de incorporar, de que formas a gente está contando histórias que, de repente, elas poderiam ser cíclicas e não objetivas, de formas que elas poderiam brincar com o que é mentira, o que é verdade, o que alguém disse, o que alguém não disse, né? E várias outras formas assim. Legal. Quem mais, gente? Pode vir aqui na frente. Por favor. Oi, tudo bom? Meu nome é Nathalie, eu sou jornalista e eu trabalho no Canal Saúde. Meu chefe está aqui. A gente faz podcast de saúde e ciência dentro da Fiocruz. Mas essa pergunta que eu vou fazer é um pouco mais íntima, talvez, porque eu queria falar sobre publicidade. Eu lembro quando a Aurelo veio para o Brasil. Na verdade, a Aurelo é brasileira, e eu lembro que foi um grande fã assim, na podosfera, porque eles propunham a questão da monetização. E eu acho que, ao meu ver, tem muito isso do porquê que o YouTube é tão atrativo para quem faz podcast, porque lá você tem uma estrutura de monetização já muito consolidada.
E eu não acho que tem muito isso nas plataformas de streaming de podcast ainda. O Spotify tem isso nos Estados Unidos. E aí minha pergunta é justamente essa: como isso está sendo trazido para o Brasil? Eu acho que já começou com grandes, né, nomes, enfim, para quem tem muito play. Mas eu queria saber como que está sendo usada essa ferramenta no Brasil, assim, e como funciona essa monetização? Tipo, o quanto que dá, por exemplo, é realmente muito semelhante ao YouTube ou não? Enfim, é um pouco isso. Obrigada. Que perguntaram assim, Viseu, quando é que o Spotify vai monetizar o Creators? Foi exatamente o que ela perguntou com outras palavras. E a ótima notícia é que isso já pode acontecer, é só você querer. É o seguinte, a gente tem uma monetização já oficialmente em beta no Brasil, o que quer dizer que a gente consegue ativar, mas a gente não anunciou para todo mundo. Provavelmente, se você criou um podcast no Spotify for Creators, você clicou na aba Monetize e vai ter a opção, essa funcionalidade não está disponível no seu país. É isso que vai acontecer. Mas basta mandar um e-mail para rodrigoviseu@spotify.com que a gente consegue ativar. Por que a gente ainda não lançou para todo mundo? É uma questão técnica porque dá problema ainda, muito menos. A gente lançou isso em novembro de 23. Mas ainda dá pequenos bugs técnicos que eu não posso abrir para todo mundo e depois a gente tem algum problema grave que não consegue, que de vez em quando acontece. Represa um mês de pagamento e tudo mais, essas coisas de plataforma mesmo. Mas, assim, na prática, a gente habilita, quando a gente olha os maiores podcasts do Brasil, eles só não monetizam no Spotify se assim não quiserem, porque a gente já ofereceu para todo mundo. E tudo bem, porque tem gente que já tem um departamento comercial tão forte, ou um apoia-se, né, assinaturas, que acha melhor não... Acha que ficaria demais ali colocar os ad breaks de publicidade. Mas a gente já tem, que mais que detalhe que eu posso dizer, a gente habilitando para você é muito parecido com o que você vai ter, quem está acostumado a usar o YouTube, por exemplo, é aquele tipo de experiência, você vai marcar os pontos onde o ad vai entrar, você pode bloquear categorias, digamos que você não quer, por alguma razão, que um banco patrocine o seu... eventualmente... Porque o que acontece? O anunciante, hoje, ele compra categorias, né? Ele compra ali... eu quero anunciar em podcasts de entretenimento, de saúde mental, de bem-estar, sei lá. Então, você consegue bloquear essas categorias para, se eventualmente você não quer, não só porque você não quer, ou porque, digamos assim, você já tem um patrocinador. Isso é uma questão que eu lido também. Às vezes a pessoa já tem um patrocinador de uma área, vou inventar aqui, uma Coca-Cola, e ela não quer que tenha um ad da Pepsi, nem pode ter por contrato. Então, isso é uma possibilidade, tá? Isso é um caminho, que é a monetização por meio de ads. Além disso, a gente tem uma integração para plataformas como o Apoia-se, onde você consegue fechar o seu feed e aí o seu assinante vai ter acesso. Isso é um caminho que a gente não cobra nada por isso, a gente só criou a conexão entre as duas coisas. E a última coisa, que aí, esse sim é um vem aí, a gente lançou em alguns países já um programa, e aí vou dar de novo um exemplo que aí talvez explique mais rápido na cabeça de todo mundo, é o que a gente vê, por exemplo, no YouTube Premium. O que é monetizar via YouTube Premium? Uma parte, uma fórmula ali baseada no tempo que a pessoa te consumiu. Se ela for assinante do YouTube, você ganha uma porcentagem, uma fração, enfim, daquele valor. Isso é muito legal, porque isso diversifica a sua fonte de renda. Você pode ter ativado a monetização tipo de publicidade, que varia. A gente sabe, por exemplo, Black Friday, final do ano, você vai ter mais anúncio e início do ano vai ter menos. E aí, se você passa a receber do assinante do Spotify, você tem uma espécie de um acréscimo por uma estratégia do tipo apoia-se, digamos assim, né? Então, assim, a gente já tem isso lançado nos Estados Unidos, acho que, na verdade, nos principais países de língua inglesa, boa parte da Europa vai lançar agora nos países nórdicos, que furaram a fila porque a empresa é sueca, né? Então passaram na frente do Brasil. E
assim, mas a gente está na batalha, a gente quer, assim, batalha que eu digo porque envolve todos os departamentos que você pode imaginar de uma empresa, né? E você sabe bem, lidando ali com a Amazon, como é que é isso. Financeiro, imposto, jurídico, mesmo a parte de tecnologia, de produto e tudo. Existem algumas razões que a gente não quer, mas a gente está super na boca do gol para trazer isso. Mas, assim, estou falando de uma coisa que vem aí, mas a monetização por ads ela já existe. E é isso. E é mais uma razão para você pensar em lançar um podcast que vai construir uma audiência. Porque o podcast de poucos episódios ele é mais difícil ele conseguir monetizar. E você me perguntou uma tecnicalidade também sobre como é que é calculado isso, né? Como é que é feito esse cálculo. É uma lógica da indústria de podcasts, que é o CPM, né? Que é a cada 1.000 impressões daquele anúncio e tem um valor que varia muito. Eu nunca sei o que eu posso, o que eu não posso abrir, então, por via das dúvidas, como isso está sendo transmitido, eu não vou abrir. O que eu posso dizer é que é um valor competitivo de mercado, interessante, e é isso. E no final do mês você tem uma espécie de extrato que é depositado na sua conta de quanto rodou de anúncio dentro da sua programação. E o Spotify não tem isso que ela citou da Aurelo, por exemplo, que é uma plataforma em que é uma remuneração direta por play, né? Cada play que você dá lá na Aurelo tem 3 centavos, né? Uma coisa desse tipo. E é um universo muito menor, obviamente, do que o do Spotify e de outras plataformas. Os modelos do Spotify são esses que você falou, né? Não é esse de remuneração direta. Eu acho que semelhante a isso vai ser quando a gente tiver esse modelo do play, do assinante do Spotify. Perfeito. Eu queria só aproveitar que a gente está na universidade e diferenciar contextualmente por que na hora que a gente fala quando o Spotify vai começar a monetizar, e já monetiza, né, quando o Rodrigo explicou super bem aqui, a gente não pode colocar YouTube e Spotify na mesma caixinha nesse sentido. O YouTube ele detém monopólio de conteúdo gerado por usuário no mundo, né, e no Brasil, disparado nessa frente. O trabalho que o Spotify fez de proativamente incentivar o podcast é radicalmente diferente do trabalho que o YouTube fez, porque, basicamente, quem tinha videocast colocava lá e eles falaram está dando certo, olha só, vamos fazer alguma coisa com isso, né? Então, são duas realidades radicalmente diferentes e hoje, quando a gente fala de monetização em podcast com publicidade para gerar escala, a gente precisa falar sobre anúncio programático, que é aquele anúncio, basicamente, que você escolhe. Eu quero esse demográfico aqui, eu quero esse tipo de consumidor, me entrega os programas que estão dentro dessa lógica. E o podcast no Brasil, por uma questão histórica, né, recente, ele vem acostumado com a publi, né, que é o host falar daquela marca, daquela ação, etc. Isso não dá escala, isso dá muito dinheiro para quem está muito bem posicionado agora, né, depois de anos de luta de construção, muito legal, mas não dá a escala que a gente precisa para o mercado. Então, é muito diferente quando você tem uma plataforma que tem monopólio de conteúdo gerado por usuário, poder fazer isso porque ela já tem toda a estrutura de operação montada para monetizar do videoclipe ao que quer que seja, né, versus uma plataforma que está construindo isso. Eu acho que a gente precisa diferenciar nessa frente, e o YouTube ele sempre vai tender a estar na frente justamente por causa desse monopólio, né? Quando o YouTube explodiu, ele não explodiu porque ele tinha inovação ali em termos criativos de conteúdo, ele explodiu porque já existia um formato de curta-metragem que era um estouro de décadas antes, chamado videoclipe. E aí vai para o YouTube e aquilo ali estoura, né? O conteúdo gerado por usuário foi crescendo aos poucos no YouTube, mas todo mundo já assistia como vídeo cacetado do Faustão. Então, no final das contas, tem um monopólio ali que a gente precisa entender que sempre vai vir a monetização primeiro para ali, ou vai tender a vir, né? Vamos ver o que acontece no futuro próximo, versus o que se pode gerar para o formato podcast específico, iniciativas como o Spotify. Legal. Mais perguntas, gente. Foi bom a gente ter ficado um tempinho nesse tema, que acho que é um tema que importa para muita gente, né? Quem mais? Vamos lá. Olá, boa tarde. Me chamo Isabela. Eu sou estudante de Relações Públicas da Faculdade de Comunicação Social daqui da UERJ. E eu queria perguntar até que ponto vocês acham que um criador consegue manter a autenticidade sem ceder a esses algoritmos que a gente tem hoje? Como vocês enxergam o futuro da autoria no universo dos podcasts narrativos? E, nesse sentido, de que forma vocês acreditam que a padronização gerada a partir desses algoritmos podem
e é justamente essa certa lógica de viralização, digamos assim, consegue comprometer a inovação dentro desse universo dos podcasts. Eu acho que a gente precisa diferenciar duas coisas. A primeira é a creator economy, que é essa economia de criadores que a gente vê hoje tomando, né, as redes sociais. Ela se apoderou da podosfera muito mais rápido do que a podosfera foi capaz de absorver ela como formato criativo, né? Então, quando a gente olha para isso, dá-se essa impressão de que muitas vezes eles estão criando, a podosfera de como um todo está criando para o algoritmo, quando na verdade não é isso, né? Nenhuma decisão criativa que eu fiz, seja na Globo ou na Amazon, foi pensando no algoritmo, foi pensando assim, isso aqui é uma grande história. É um território em que as pessoas já consomem podcast? Não consomem? Se a gente experimentar fazer um true crime de esporte, será que alguém vai querer? Né? Então, tinha sempre lá os 70% de apostas certeiras, os 15% de apostas, né, ousadas e os 15% de aposta de maluco, né, que tem que ter para a gente poder se divertir um pouquinho também. Então, quando a gente olha para o algoritmo como um todo, a gente talvez esteja olhando para a podosfera com esse prisma da creator economy, que não necessariamente é o que domina a podosfera de verdade. Assim, hoje no Brasil, por exemplo, existe uma demanda muito maior de audiência por podcast narrativo do que a oferta. E esse gap se dá justamente pela falta de investimentos do lado de produção criativa, né? Então, eu queria só trazer esse ponto, porque não é tanto o algoritmo hoje em dia. Eu acho que esse problema do algoritmo vai estar muito mais no streaming de filmes e séries, né, do que na podosfera. Na podosfera, graças a Deus, a gente tem um espaço imenso para criar e fazer coisas fora da curva. Foi o que eu falei antes, né? Quando surge o novo Medo Dele Brasília, quando surgem os novos podcasts que vão, de fato, inovar aí. Eu fiquei pensando em algumas coisas sobre isso. Com certeza, acho que é um ambiente mais seguro, digamos assim, e é uma coisa que aí eu vendo... Isso é uma discussão muito quente dentro do Spotify hoje, inclusive com decisões recentes relativas a isso, sobre como a gente mantém um ambiente sadio, porque é isso que as pessoas esperam do Spotify. A gente, inclusive, estou falando que é bem quente porque é um dado recente de pesquisa interna, separando por plataformas de streaming ou não, redes sociais e tudo, quanto você se sai se sentindo melhor ou pior após usar aquele aplicativo. E alguns aplicativos, você se sai sentindo pior, depois de você passar 40 minutos no scroll ali. E a gente tem uma taxa positiva. As pessoas, depois de se relacionarem com o Spotify, seja ouvindo música ou podcast, ou nos países em que isso já existe, audiobooks, ela, no geral, se sente melhor do que ela começou antes do clique dela. Então, assim, a gente, nesse momento, por exemplo, segue num trabalho muito grande de trazer gente para a plataforma, esses criadores que você está falando, que o Fábio falou, que venham do YouTube, do TikTok e tudo, mas com que olhar? A gente não quer transformar o Spotify nessas outras plataformas, que tem a dinâmica delas, e tudo bem, cada empresa tem o seu modelo e tem o que o público espera dela. É um entretenimento muito rápido, às vezes, 30 segundos de dopamina ali, tudo bem. E a gente observou, por exemplo, que se a gente reproduz dentro do Spotify muito a lógica daquele, digamos, aquele thumb cheio de cores, normalmente com as letras todas em caps e alguém gritando, o nosso público reage mal a isso. E por quê? O nosso público tem outra relação, e até do áudio, a gente quer proteger isso também, sabe? Quando a gente pensa em podcast, a gente quer um podcast que... quando a gente pensa em trazer conteúdo de vídeo para o Spotify, um conteúdo que funcione também em áudio. Porque isso é uma característica da plataforma. E a última coisa que eu penso também é a criação de comunidade também. Acho que isso é uma coisa que protege o ambiente do podcast. O YouTube é excelente para você ser descoberto. E cai ali naquela lógica algorítmica e você vai ser ouvido ali, você vai ser descoberto por alguém que nunca te clicou, nem imaginava. O TikTok, por exemplo, você vai ver um negócio de outro país, como é que você caiu naquilo? Isso é excelente, mas não quer dizer que você vai ficar ali e voltar e vai assistir aquilo mais longo. É uma relação mais efêmera. Isso eu acho que é o grande diferencial que a gente observa da forma que as pessoas consomem o conteúdo dentro do Spotify, que é mais longo, a pessoa salva o episódio, aí tem a listinha dos episódios que ela vai ouvir depois.
dá para ser uma relação mais desacelerada, digamos assim, e mais saudável também. Bom, perguntas. Venha. Oi, boa tarde. Eu sou a Júlia Dalbello, sou estudante bolsista da ESPM, São Paulo. E meu TCC foi um podcast, que inclusive foi contemplado pelo prêmio aqui desse evento, né? Agradeço demais pela oportunidade. Estou aqui fazendo meu boca a boca, como o Rodrigo Vizeu falou. E eu me senti muito contemplada pela mesa, assim, queria agradecer no sentido de, muitas dores foram remediadas hoje, mas uma questão que eu tenho, né, é isso, né, produzir meu TCC e é um podcast de série limitada, então é fechadinho, e aí a gente continua nisso de querer divulgar, de continuar do boca a boca. Mas a gente também pensa em fazer outros projetos que também são de série limitada. E aí eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão que vocês já trouxeram, de eu tenho essa ideia. É melhor eu, por exemplo, seguir uma estratégia de vou criar um estúdio, como, por exemplo, o Chico Felice, né? Ele faz séries limitadas e ele tem a Pachorra Felice. Ou então eu vou mesmo de porta em porta procurar patrocínio na Folha, na Rádio Novelo, para que eles comprem minha ideia, ou eu vou seguir num estilo que muitos jornais independentes fazem com reportagem especial, né? De vou buscar recurso de pessoas que, olha, queremos produzir essa reportagem, você pode ali fazer uma doação. Então, são essas estratégias que eu vejo, e aí eu queria entender se existe alguma que seja mais segura para quem está começando mesmo, assim, né, que é o meu caso. Eu vou falar do ponto de vista independente. Eu sempre acho que Obrigado. Eu sempre acho que o Apoia-se e o crowdfunding, né, de uma forma geral, eles podem dar esse primeiro empurrão, né? O Chico pôde criar a primeira produtora dele porque ele estourou, porque ele fez um podcast com o Spotify, um podcast comigo na Globo, ganhou dinheiro pelos dois, né? E depois pôde fazer esse tipo de construção. Então, é um momento em que existe pouco dinheiro para a criação dentro de grandes players, né? Eu acho que o único que está fazendo nesse momento é a Audible e as empresas de mídia, mas fazendo com as equipes locais dela. Então, a Folha raramente vai contratar alguém de fora para fazer os podcasts deles. A mesma coisa o UOL, a mesma coisa Estadão, se for fazer, enfim, essas frentes todas. Então, nesse momento, o melhor é aquilo que o Vizeu acabou de falar. Muita gente falava, podcast é igual a formato social. Não, podcast é igual a comunidade. Então, estabeleça a comunidade em torno do que você está trazendo, sensibilize, e ali você tem um ponto de partida para fazer essa construção. Acho que eu nem tenho muito... Acho que eu assino embaixo em tudo isso e sei lá, é tipo dica de investimento, diversifique seus investimentos, sabe? Não acho que tem um caminho seguro. O caminho inteiro, nada do que a gente está discutindo aqui é seguro. A gente está falando de podcast narrativo, é um produto de nicho e tudo. Então, se você puder ter, acho que o exemplo do Chico é ótimo, porque é alguém que navegou muito bem isso ao ponto de se tornar um creator, talvez, né? Não sei se ele se considera. Mas... acho que sim. E aí você... É um trabalho que, às vezes, a pessoa não está muito afim de fazer de construção de comunidade em redes sociais, mas acho que você tem que fazer isso para disputar esse espaço. E parabéns por ter feito isso aqui, porque isso é um jeito super simpático e agradável de divulgar o seu trabalho, uma coisa física, que é diferente de você só falar o nome, enfim. Então, parabéns. Vou ouvir. A gente tem uma pergunta da internet, é isso? Vamos lá. A pergunta é de Aline Souza e perguntou: como a gente acessa os editais de fomento das empresas que investem em podcasts? Essa é uma questão. Olha, não são tantas assim. Não existem editais de fomento que eu lembro assim de cabeça que tenha acontecido. Eu sei que dentro da Lei Rouanet é possível inscrever podcasts em algumas categorias. Não sou especialista no tema, tá?
vou ser sincero, mas tem espaço para isso e eu acho que é até um recado importante, que é a importância de empresas fomentarem podcasts, né? Hoje as empresas olham para o podcast muito como uma oportunidade de expansão de marca. Então, vou fazer um podcast para lançar minha sandália nova, minha coleção nova, meu não sei o que novo, enquanto, na verdade, podcast é o formato mais radicalmente diferente de publicidade que se pode encontrar. Podcast é igual conteúdo, podcast é igual notícia, podcast não é igual a publicidade. Então, sempre que o podcast se aproxima da publicidade, a audiência tende a fugir. As melhores publicidades em podcast são aquelas que trazem notícias, né? E que refletem muito uma mudança comportamental da publicidade hoje no Brasil e no mundo, que é: eu não quero mais ser impactado pelo quanto aquela marca é incrível, eu quero saber por que aquela marca é útil. Né? TikTok Shop chegou no Brasil, está gerando 5 milhões de reais por semana. Por quê? Porque tem um monte de pequeno criador falando: você precisa desse adesivo para colocar no teu pé, porque vai te desintoxicar, vai fazer não sei o quê. É legal, né? Então é isso. Eu acho que podcast ele é muito próximo disso. Ele precisa ser notícia. E eu acho que é muito importante marcas entenderem que, se elas conseguirem trabalhar notícia dentro de podcast e ali ter a marca associada com uma construção de longo prazo, aí eu espero que a gente tenha muito mais editais e ações desse tipo no Brasil. Esse gancho de marca não é exatamente porque eu também não vou saber responder sobre editais, mas eu acho que as marcas ficaram, por N razões, mas uma delas pela economia dos influencers, a serem muito donas do conteúdo, né? E adesivar você inteiro, assim. E a gente percebe, eu vejo muito, a gente tem uma interface dentro do Spotify com a equipe eu sou da equipe de podcast, mas tem a equipe de vendas que lida com os anunciantes, e eles sofrem essa dor, porque as marcas querem um podcast sobre o shampoo. Lancei uma linha de shampoo, quero um podcast que conte em 6 episódios a história do shampoo. Se a gente abrir qualquer ranking, a gente consegue ver que podcast tão com cara de outdoor, assim, não dá certo. As pessoas... Eu até já ouvi conteúdos super branded content, assim, que eram bem feitos, às vezes apresentados por um cantor, uma celebridade, ou seja, a marca põe muito dinheiro naquilo e não sei, às vezes ela faz aquilo mais como um case, né, para ter o corte nas próprias redes, mas é muito melhor você conseguir estabelecer esse elo. Pode falar. Não, vai lá. O melhor exemplo que eu conheço de trabalhar publicidade em podcast ainda é o do Mamilos, né, do B9. O Mamilos ele sempre falou assim: marca, faça um podcast para falar do novo lançamento da Puma. O Mamilos falava: não. É a Olimpíada, a gente vai fazer uma minissérie dentro do Mamilos sobre superação e a gente vai ter convidados especiais. Ó que legal, a Bruna Marquezine topou participar. Ó que legal, a Bruna Marquezine está falando sobre como ela superou tal coisa. Ó que legal, ficou viral. Olha o tamanho do ganho que a Puma teve em trabalhar dentro desse formato, em que ela não dominou a narrativa, em que ela se inseriu nessa narrativa, versus, né, ter que envelopar ali, parece que está uma múmia de marca em tudo quanto é canto para a coisa andar. Não é muito por aí, eu acho, mas é um trabalho de educação, porque o podcast para as agências e para as marcas ele ficou muito tempo dentro da linha de inovação. E como inovação, você podia produzir produtos novos e criações novas ali, né? Hoje ele já está na linha de mídia, que é a linha que você compra espaço em outros lugares, e a importância do formato que o Spotify está trazendo e que o YouTube já trabalha, que é o formato programático, né? Que é o que permite ganhar essa escala. Beleza, a gente tem mais tempo para uma pergunta. Antes, eu vou só complementar essa questão dos editais, que você falou aqui, qual é o caminho que a gente faz? A gente bate na porta de uma produtora, então você citou a Novelo, por exemplo. Amanhã vai ter a Paula aqui, da Novelo, que acho que pode falar muito bem sobre isso, mas pelo que eu já entendi conversando com ela, com outras pessoas, a Novelo, por exemplo, é uma produtora, ela não é um lugar que você vai bater na porta e vai falar: cara, eu tenho uma ideia ótima, e a Novelo vai falar: beleza, eu vou bancar o seu podcast. Isso não vai acontecer. A Novelo tem os originais da Novelo e, às vezes, o cliente que chega lá já com orçamento para fazer um podcast, né? E é assim com vários produtores. Então, por isso que eu acho que os editais são um bom caminho. É um trabalho chatinho ficar de olho onde está saindo edital, e as próprias leis de incentivo também hoje contemplam bastante trabalhos em áudio. E é isso, você joga uma rede, você vai receber vários nãos nos editais, mas de repente rola um sim ali que de repente você consegue fazer. Vamos lá. Venha você, vai. Esse evento foi de edital também, né?
Pronto. Ei, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu vim de Minas, sou estudante da UFV, acabei de me formar agora em jornalismo, comunicação social e jornalismo, e ingressei no mestrado estudando rádios comunitárias, né? Eu tenho essa linha de interesse aí, e a minha área de concentração fala muito sobre regionalidades. Então, esse é um tema que me interessa, e eu percebo que a gente vem de um rádio, de um jornalismo local. Até as últimas perguntas encaminharam um pouco para essa minha questão, esse meu questionamento, que é essa coisa das comunidades, né? O jornalismo local, e especificamente o rádio, ele sempre teve essa característica, né, de ouvintes assíduos, de construção de comunidades. E eu vejo que hoje, quando a gente fala de mesa-cast, videocast, essa construção ela vai muito para a coisa dos ídolos, dos influencers. E quando a gente fala de podcast narrativo, eu queria entender como vocês veem essa construção de comunidades, né? Se existem singularidades, se né, um investimento, assim, se essa seria a palavra certa de falar, de construir essas comunidades, e como que essas comunidades se comportam ali nos canais, por exemplo, Spotify, quando a gente fala também de podcast narrativo e dessa nova forma, né, de contar histórias em áudio. Obrigada pela pergunta. Quando a gente fala de podcast narrativo e construção de comunidade, a gente precisa primeiro separar qual é o gênero, né? Se for true crime, você cria uma comunidade ali ao redor de sensibilizar com a história que está sendo contada, né? Então, tanto no Pico dos Marins, quanto no caso Evandro, quanto todos os que eu pude acompanhar, a coisa mais comum que tinha era os próprios criadores falarem: olha, todo santo dia eu tenho alguém no meu direct falando que descobriu uma prova que eu não tinha descoberto antes. Aí vai lá e fala: não, eu já vi isso sim, eu sei como é e tal. Então, tem comunidades que se organizam em prol de alguma coisa que, né, de alguma forma, movimenta elas, faz com que elas se sintam mexidas com aquilo, né? Tem comunidades que se somam ao que as histórias que são contadas ali, né? Hoje tem da Leila Germano, por exemplo, ela faz bullying positivo com a comunidade dela, né? São os ouvintes burros, em que eles fazem piadas com eles próprios ali. Então, o humor, né? A obsessão por alguma coisa que está ali para ser contada, geralmente são os dois caminhos mais rápidos na construção dessa comunidade. Mas tem comunidades que extrapolam, que se organizam encontros anuais, né, que se juntam por um universo de temas que estão ali, que são possíveis de serem trabalhados. O narrativo em si, como ele trabalha geralmente com um arco narrativo e com uma história que está sendo dada ali, essa comunidade ela vai se interessar por aquela história, pelo que está sendo contado ali e como aquilo reverbera de um jeito ou de outro, né? E isso eu acho que vai depender literalmente do tema e da história que está sendo contada ali e como aquilo chega a mais pessoas. Que é comunidade maior do que a comunidade da Mulher da Casa Abandonada, que pegou um podcast, levou para o TikTok e explodiu, criou o Momento Serial no Brasil de um podcast, né? Isso tudo está sempre em aberto para acontecer e ser ativado. Se é uma comunidade de duração longeva, eu acho que vai depender muito do quanto, né, aquele feed vai ser trabalhado, se vai ser só aquela história ou se vão ser temporadas de histórias, enfim. Tem todo esse processo para ser observado de uma forma geral. Eu fico pensando também que não necessariamente comunidade e audiência são a mesma coisa, longe disso, na verdade, né? A gente teve um aprendizado, a gente já fez alguns eventos ao vivo, com público, né, de podcast. E o primeiro que a gente fez foi lá em São Paulo, o Podcast Festival, que eram várias sessões onde você comprava ingresso para assistir seu podcast. E não a gente tem podcast que tem milhões de horas de consumo no Spotify, que tiveram mais dificuldade. No final vendeu, deu tudo certo, mas assim tomou mais tempo para vender ingresso do que podcasts médios que lotaram em, sei lá, horas, minutos, assim, lotaram suas salas. E aí, inclusive, porque era médio, às vezes a gente botou numa sala menor, não era no principal auditório, e, putz, se arrependeu, porque não, na verdade, não é sobre audiência, né? Envolve outras coisas. Então, é uma coisa para se olhar, porque não necessariamente seu conteúdo ele gira em torno de você. Eu já tive muito essa conversa com o Vitor Soares, do História em Meia Hora, que inclusive, acho que um belo exemplo de um criador, voltando ao tema da eficiência que eu tinha falado, ele, claro, rala muito fazendo o programa dele, mas você pensa, ele criou um modelo
que é fácil, é tipo uma droga leve dos podcasts, é uma droga de entrada, digamos assim, né? Porque ele é curto, ele tem um modelo já muito estabelecido, então ele tem uma espécie de biblioteca de assuntos. Para quem não conhece a História em Meia Hora, ele conta temas, né? Sei lá, Segunda Guerra Mundial em meia hora, e tem lá centenas de episódios. Então, hoje ele tem uma audiência muito grande, ele é o maior podcast do Spotify dentro dessa categoria de conhecimento, digamos assim, educação, e ele faz tudo praticamente sozinho, se não com uma equipe muito pequena, então ele só quando você junta o apoia-se dele, que é muito a formação de comunidade, e também a monetização que ele faz no Spotify, no YouTube, somadas, ele tá, não vou dizer que ele está bem de vida, que talvez ele vai me xingar, mas assim ele tá conseguindo viver disso, isso que eu quero dizer. Ele era professor de ensino médio e eu acho que fundamental um pouco também, enfim, e em algum momento, em 21, 22, ele virou um podcaster vivendo disso, e eu acho que isso é muito um exemplo que funciona, porque talvez o que você vai fazer dinheiro de podcast numa grande empresa não é muito relevante pensando no custo, né? Mas quando você pensa nesse criador que consegue criar um conteúdo médio alto, médio grande, talvez seja um modelo de sucesso que dê certo. E aí, gente, acho que fica essa lição de que vale esse exercício quando você está querendo criar um podcast narrativo ou em outros formatos, de pensar em para quem você quer falar, quem é o seu ouvinte, quem é o seu público e onde está o seu público, né? Porque a gente às vezes cai nessa tentação de falar, não, meu podcast é para todo mundo, vou falar para todo mundo. E nem sempre é assim. Nem sempre a gente vai ser o Chico Felitti que vai explodir e vai pegar um público gigantesco. Então, eu dou o meu exemplo. Assim, eu faço há 7 anos um podcast sobre jornalismo. Qual é o meu público? Jornalistas, estudantes de jornalismo. Onde é que está o meu público? Meu público está tipo aqui. Vocês são meu público, uma universidade de jornalismo. Então, assim como a Júlia trouxe o panfletinho dela, eu trago meus imãzinhos de geladeira para distribuir. Quem quiser, inclusive, me procura aqui depois, do Vida de Jornalista, porque eu sei que aqui tem gente que não conhece meu podcast, mas que é potencial ouvinte. Então, para mim, faz sentido criar essa comunidade aqui. E já fiz várias vezes encontro presencial com ouvintes. Eu faço uma viagem, vou, sei lá, para Belo Horizonte, fiz um encontro com os ouvintes lá. Aí foram, sei lá, 10 pessoas. Beleza, é a minha comunidade ali e foi super legal e funcionou. Então, tentar entender onde é que está o teu público e para quem você está falando e alimentar essa comunidade ali. Queria agradecer demais nossos palestrantes aqui, Rodrigo, Fábio, agradecer muito a organização pelo convite, agradecer muito a quem acompanhou a gente na internet e vocês aqui, principalmente. Gente, obrigado demais, valeu. Bom, nós também agradecemos aos ministrantes por esse diálogo incrível que vocês nos proporcionaram. Antes de encerrar, temos algumas orientações. O nosso evento continua às 5 horas da tarde, na sala 10.025, com a oficina de pitching para podcasts com o professor Andreoli Costa. Na mesma sala, mais tarde, vai acontecer a apresentação dos GTs, às 7 horas. Na terça-feira, amanhã, nós celebramos o Dia Internacional do Podcast. O evento tem GTs a partir das 10 da manhã, oficina com o Tiago André, do podcast História Preta, às 2 da tarde, e aqui, no mesmo auditório, as mesas Brasil, Outras Narrativas e Podcast no Brasil, os próximos 20 anos. Não deixe de seguir o Lunar em todas as redes sociais, procurando por @podcastnarrativo, assim como o nosso canal do YouTube em youtube.com/podcastnarrativo. Confiram também os nossos projetos, o catálogo de podcasts e anais com os resumos enviados para o Vozes em Órbita pelo site podcastnarrativo.com.br. Para encerrar, uma recomendação. A professora Fernanda da Escócia está promovendo uma exibição de Quando o Medo Faz Chamada, o documentário vencedor do prêmio Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog. O documentário foi dirigido pelos alunos de jornalismo da UERJ, Sabrina Jacon e Gibson Romão, e trata do impacto das operações policiais nas escolas da Maré. A exibição será aqui do lado, no Auditório 91, às 5h30 da tarde. Participem todos. Tá. E todo mundo... Calma. Sim. Obrigada a todos. Continuem conosco no Voz em Órbita. Obrigada pela presença. E se vocês puderem juntar todo mundo aqui para a gente poder tirar uma foto das mesas de hoje, por favor.